Como age a vitamina D? O protetor solar interfere na produção de vitamina D? Existe suplementação? Qual a dose? E quem deve ser suplementado? Se você tem dúvida para essas perguntas, não deixe de ouvir o episódio de hoje que nós iremos responder a todas. Do consultório pra casa, entre risadas e cuidado, Luciane e Sara no compasso da vida. Ciência, afeto e um papo animado. Eu sou a doutora Luciana Vieira, alergista e imunologista. E eu sou a doutora Sara Romano, pediatra e ebiatra. E esse é o podcast do Consultório para Casa. Conversas médicas que acolhem. O tema de hoje é sobre vitamina D. Primeiro vamos falar, gente, o que é a vitamina D. Então, a vitamina D, ela é super importante na metabolização do nosso osso. Ela é suplementada principalmente em bebês, lactentes, justamente para prevenir problemas ósseos. E ela também tem um papel importante na regulação do nosso sistema imunológico, né? Então ela está trabalhando ali junto com a nossa imunidade inata, que é aquela que a gente nasce e a que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, e ela ajuda a manter o nosso organismo mais, vamos dizer assim, estável, menos propenso aí a alergias e a doenças inflamatórias. Então é super importante que essa vitamina D esteja sendo recebida de forma adequada ou suplementada de forma adequada. É importante a gente falar que a vitamina D ela é produzida com a incidência dos raios solares UVB. Então, além, da suplementação que hoje em dia é indicada pelas sociedades, Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, é importante a gente falar que é necessário tomar sol. E como que a gente vai tomar esse sol? Tem que ser de uma forma segura, porque a gente também sabe que o sol, ele aumenta a incidência aí de câncer de pele. Então, a gente tem que tomar sol, mas o ideal é a gente tomar em um horário que não tem uma alta incidência desses raios solares, que seria antes das 10 e depois das 16. E o que acontece é que a vitamina D ela é melhor sintetizada no nosso corpo quando tem a incidência maior da luz solar, que seria justamente o horário das 10 às 16, que a gente não pode. Acho que isso é um grande impasse, um grande motivo de ela estar mais baixa ultimamente, né? E outro fator é o uso de protetor solar, porque a gente tem que usar o protetor solar, só que ele bloqueia os raios UVB. Então ele acaba, se a gente usar na quantidade correta, que aí é outra história, né, doutora Sara? Porque a maioria não usa na quantidade correta. Mas se a gente usar na quantidade correta, a gente também vai acabar diminuindo a produção de vitamina D. Então é importante essa exposição ao sol, lembrando que a grande maioria das pessoas não utiliza protetor da forma correta. E a atividade ao ar livre, exposição ao sol, faz com que a gente faça essa síntese da vitamina D. Mas é necessário também suplementar. Por isso que existe esses protocolos, inclusive da Sociedade Brasileira de Pediatria, lembrando que é por faixa etária essa suplementação. Por quê? Na adolescência, por exemplo, foi recente, 1 ano e meio, mais ou menos, que a Sociedade de Pediatria começou a indicar essa suplementação para os maiores de 2 anos. Sim. Porque na adolescência, por exemplo, é uma fase que a gente tá tendo ganho ósseo. Então, crescendo, esse osso, ele precisa ser um osso forte, ele precisa ter densidade mineral. E a vitamina D faz com que o cálcio entre dentro dos ossos. Então, a hora da gente ter disponibilidade de cálcio, disponibilidade de vitamina D, na adolescência, é importante isso, como é importante nos bebezinhos que estão com crescimento rápido também. Então, suplementar é necessário para toda a faixa etária. E se a gente parar para pensar, o estilo de vida dos adolescentes não é muito compatível com uma boa produção de vitamina D, né? Eles ficam muito em telas, isso é a nossa nova realidade. Eles têm hábitos mais noturnos e acabam às vezes sendo mais sedentários, não fazendo atividade física, e tudo isso vai contribuir para ter um índice baixo aí de vitamina D, e a recomendação então atual é suplementar sem precisar ficar dosando. Aliás, aproveitando para falar, em relação a dosar, a vitamina D é uma das vitaminas que quando a gente dosa, a gente realmente pode acreditar no que está ali. Então o exame realmente identifica quando você tem uma deficiência, quando ela está adequada. Diferente de algumas outras vitaminas que às vezes o pessoal pede, dosa, mas que não tem muita relevância porque não é muito fidedigna, vamos dizer assim. Então, da
vitamina D mas ao mesmo tempo não tem necessidade de ficar dosando em todo mundo. Então isso é importante saber, a gente tem que dosar em populações de risco. Então eu vou falar que, por exemplo, na minha área, doenças autoimunes, doenças alérgicas, eles são populações de risco, porque sim, a baixa vitamina D, ela está associada nesses casos, às vezes, a uma piora dessa doença de base. Mas uma pessoa saudável, né, um jovem adulto, que tem um ritmo de vida adequado, que toma sol, não necessariamente precisa ficar dosando vitamina D, né? Lembrando que para a gente fazer uma produção de vitamina D adequada, por exemplo, você se expor no sol das 10 às 16, braço e perna, por exemplo, já é suficiente. Não é uma exposição solar intensa que vai fazer você produzir vitamina D e nem aquele sol que a gente toma que vai gerar eritema, queimadura. Isso não é adequado. É a exposição do dia a dia que faz a gente fazer a síntese de vitamina D. E é importante também a gente colocar que hoje em dia existe um modismo com a vitamina D. Então, suplementa todo mundo, megadoses são perigosas. Acho que esse é o principal recado que a gente tem que deixar para vocês. Suplementar em megadoses, sem acompanhamento, sem uma indicação real, traz risco para a saúde. Justamente, porque a gente tem que entender que a vitamina D, ela é parte de um conjunto que é a doença. Ela não é a resposta para a doença. Então a gente tem vários estudos científicos, inclusive, que mostram que se você tem um paciente, por exemplo, com asma, que tem uma baixa vitamina D, que seria abaixo de 10 nesses estudos, ele tem sim um aumento de risco de chance de ter asma. Mas se você pega uma criança que está com uma vitamina D normal e você suplementa ela, você não está tendo um efeito protetor em relação a isso. Então, só a única coisa que a gente provou no caso da asma, por exemplo, é que você tem que tratar em caso de deficiência e que eles viram que uma deficiência muito baixa realmente faz diferença. Em rinite, em dermatite atópica, por exemplo, sim, se você suplementa a vitamina D em quem tem deficiência, você tem sim uma melhora também no quadro. Então, as indicações são baseadas em deficiências ou essa empírica que são recomendadas pela sociedade, que no nosso caso é de 0 a 18 anos de idade, que por enquanto é o que a gente tem oficial. Bacana trazer também que alguns estudos, eles mostram alguma relação com a suplementação de vitamina D e o diabetes tipo 1, mas não existe uma evidência robusta de que suplementar vitamina D vai evitar o acontecimento, a ocorrência da diabetes do tipo 1. Então, esses estudos são relativamente novos e sem embasamento científico. O que a gente sabe mesmo é que a vitamina D é importante para algumas questões imunológicas e é importante para a proteção óssea. E o que a gente tem que se preocupar é não ter deficiência. Então, não é todo mundo que precisa tomar vitamina, né? A gente tem uma onda de que vai no médico, vai no nutricionista, vai em várias especialidades, sai com um caderninho de suplementação, uma receitinha de suplementação. E assim, gente, não é indicado para todo mundo, não é indicado para todos os adultos, porque as crianças têm indicação mesmo. Sim. Mas caso a caso, tá? Então eu, por exemplo, eu não suplemento todas as minhas crianças, porque algumas eu tenho dosagem, e eu tenho dosagens altas, inclusive em meses de inverno, porque elas são esportistas, porque elas tomam sol. E se eu tenho uma criança que tem uma vitamina D de 45 e tem que estar acima de 30, não tem porquê não dar tem vitamina D para ela. Então vamos lembrar que, embora tenham todos esses consensos, a gente tem essas indicações, a conduta ainda deve ser individualizada, porque não é todo mundo que vai se enquadrar nisso que está recomendado. Eu recebo muito aqui no consultório perguntas do tipo: existe um protocolo de suplementação? Existem vários protocolos de suplementação, inclusive de multivitaminas, de vitaminas outras que não a vitamina D, mas é importante a gente entender que nem toda criança cabe dentro de um protocolo. É importante a gente não suplementar, inclusive porque pode ser tóxica. A vitamina D em altas doses traz toxicidade, traz problemas renais, traz problemas de hipercalemia, por exemplo, que é uma questão de cálcio. Então, é importante a gente falar que não existe um protocolo geral para todo mundo, a não ser as indicações reais da Sociedade Brasileira de Pediatria. Lu, conta pra gente as doses. As doses são menores de 12 meses, 400 unidades por dia. E entre 1 ano e 18 anos, 600 unidades por dia. E isso também pode ser adequado conforme você vai avaliando o paciente. Pode ter alguns que precisem de mais, pode ter alguns que não precisam, como eu falei. Então, também deve ser avaliado individualmente. Mas se você não tem como medir, tem que suplementar todo
criança e adolescente até os 18 anos de idade. É fato. E, gente, tudo tem a ver com estilo de vida. De novo, acho que todo episódio a gente bate nessa tecla. Mesma tecla. Mesma tecla. A gente precisa, não é só a vitamina D que é a questão. Não adianta você tomar a vitamina D e você não melhorar todo o resto, né? Não adianta dar vitamina D para o adolescente e ele continuar lá só Sem atividade física, sem só na contato frente com a da natureza, tela, comendo besteira, dormindo tarde. Isso vai prevenir alguma coisa? Não vai, né? Então, assim, nada isoladamente faz, tudo é um conjunto. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo como um todo. Então, o foco aqui é melhorar o estilo de vida, melhorar a qualidade de vida. É para usar protetor solar, então vamos Por deixar favor, isso bem claro, use né? protetor solar. Nós teremos um episódio que vocês saberão a quantidade correta. Continue tomando o sol e se você tiver indicação, o seu médico, se você for adulto, né? O médico vai pedir essa dosagem ou vai acabar entrando porque ele acha que você tem necessidade disso. Mas são doses mínimas. Mega doses, como a doutora Sala falou, aí você precisa de um acompanhamento mais estreito e precisa avaliar direitinho em que protocolo que você está entrando e se ele realmente é baseado em evidência científica, tá? Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve, compartilha com uma mãe que ou não faz suplementação ou que faz megadose e segue a gente para conteúdo de qualidade. E não esqueça de fazer um acompanhamento regular com o médico, tá bom?